E aí, bora embarcar numa jornada incrível, bem pro centro da ação? Hoje, a gente vai descobrir os segredos que estão literalmente debaixo dos nossos pés, moldando o nosso planeta. Sabe, a gente pisa nesse chão todo dia, né? Mas por que às vezes ele treme? E como é que aquelas montanhas gigantescas, apareceram ali? Acredite, as respostas para isso tudo estão escondidas lá no fundo e hoje a gente vai desvendar esse mistério. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa sacar é uma ideia meio maluca. O chão, que a gente acha que é super firme, na verdade ele não está parado não. Ele está se movendo o tempo todo, numa dança bem lenta, mas super poderosa. Pois é, e mesmo que a gente não sinta nada no nosso dia a dia, a superfície da Terra está nessa dança constante. É uma transformação que leva, milhões de anos para acontecer, mas os efeitos, nossa, são gigantescos. Tá, mas se não é uma peça única, como é que funciona? Imagina só. A gente vai montar esse quebra-cabeça da Terra agora mesmo. Pensa assim, ó, a crosta da Terra, que a gente chama de litosfera, é como se fosse um quebra-cabeça gigante. Imagina a casca de um ovo toda rachada em vários pedaços enormes. É mais ou menos isso. E cada peça desse quebra-cabeça tem um nome, placa tectônica. Elas se encaixam direitinho umas nas outras. E o mais doido é que elas não estão paradas. Elas ficam flutuando e se mexendo bem devagar em cima de uma camada super quente e meio pastosa lá do interior da Terra, que a gente chama de astenosfera. Beleza, agora vem a parte com mais ação. O que será que acontece quando essas peças gigantes resolvem interagirem? É aí que a coisa fica interessante e às vezes até um pouco caótica. Olha só, existem basicamente dois movimentos principais. De um lado, quando as placas se afastam uma da outra, a gente chama isso de divergente. Aí o magma lá de baixo sobe e cria um chão novinho em folha lá no fundo do oceano. Agora, quando elas se encontram, quando elas batem de frente, no movimento convergente, aí o negócio fica sério. Esse choque é que causa terremoto, vulcão e forma aquelas montanhas gigantes. Mas e aí? Fica a pergunta: o que acontece quando uma placa que está lá no fundo do oceano bate de frente com uma placa de um continente? Pensa só, é um dos eventos mais poderosos do nosso planeta. O que será que rola? Então acontece um processo que tem um nome meio diferente, subducção. É assim, ó. A placa do oceano, como ela é mais pesada, mais densa, ela acaba mergulhando por baixo da placa do continente. É isso, uma simplesmente passa por baixo da outra. E esse mergulho todo gera um atrito, uma pressão que, nossa, acumula uma energia absurda. E quando essa energia toda é liberada de uma vez só, pá, acontecem os terremotos. Então, no fim das contas, os tremores de terra estão totalmente ligados a esse processo. Ok, a teoria a gente já pegou, mas que tal colocar a mão na massa agora? Bora ver isso tudo acontecendo na prática. Vamos virar, criadores de mundos por um dia. Pois é, a tecnologia hoje em dia permite umas coisas muito legais, tipo simular esses eventos todos. A gente vai usar um simulador que nos deixa criar nossos próprios planetas e decidir para onde as placas vão se mover. O primeiro passo é o mais divertido, é pura criatividade. A gente pode literalmente desenhar o formato dos continentes que a gente quiser num planeta que está zerinho, esperando pela gente. É bem fácil, olha só. Primeiro, a gente cria o continente, depois a gente bota umas setinhas para dizer para onde as placas vão, e aí é só apertar o play e ver a mágica acontecer. Milhões de anos passando em poucos segundos. E olha que incrível, o resultado é exatamente o que a gente estava falando. Quando a gente faz duas placas baterem de frente no simulador, dá para ver direitinho o terreno se dobrando, subindo e formando cadeias de montanhas enormes. E se liga nessa, o programa deixa a gente fazer um corte no planeta, como se fosse uma fatia de bolo, para a gente espiar o que está acontecendo por dentro. Aí dá para ver a placa mergulhando, o magma se mexendo, é uma visão de camarote da geologia funcionando. Uau! Depois dessa viagem, vamos só recapitular rapidinho para juntar as peças e entender a mensagem principal por trás de tudo isso. Então, resumindo o que a gente viu, a crosta da Terra é aquele quebra-cabeça de placas, certo? O movimento dessas placas é o que causa os terremotos e os vulcões. A batida entre elas é o que cria as montanhas. E a ideia central é essa: nosso planeta está vivo, ele está em constante mudança. É exatamente isso que a frase quer dizer. Os eventos da litosfera mostram que a Terra está sempre se transformando, mesmo que a gente não perceba. Pode parecer que está tudo parado, mas na verdade nosso planeta está se remodelando o tempo todo. É um processo lento, mas super poderoso. E para fechar, vou deixar uma pergunta para a gente pensar.
Depois de tudo isso que a gente viu, se desse para criar um planeta do zero, como é que ele seria? Com montanhas gigantescas, vales super profundos? Fica aí a ideia para imaginar. Valeu e até a próxima!